Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando. Hoje eu vim falar para vocês aqui sobre mutações, tá? Principalmente mutações cromossômicas. Bom, o que que são mutações, né? A mutação ela acontece aí no, no cromossomo, ela tem origem aí na genética, né? E às vezes ela pode ser uma inversão de alguma das perninhas do cromossomo, ou ela pode ser uma euploidia, aneuploidia, é uma, enfim, tá? Eu vou falar sobre algumas aneuploidias, tá? Monossomias e trissomias. O que que é uma monossomia? Quando a gente tem a ausência de um cromossomo. Lembra que lá em uma outra aula eu falei para vocês que os seres humanos, eles possuem 23 pares de cromossomos. E às vezes, no corpo de alguma pessoa, isso lá por conta da genética, isso pode acabar acontecendo de uma forma diferenciada, né? Por conta de algum problema ou algum errinho lá que acaba por acontecer na hora da duplicação, né? E formação desse novo ser, tá certo? Mas isso é um problema que não é um problema, tá, gente? É um errinho que aconteceu na genética, mas a pessoa consegue viver normalmente, tá bom? Eu vou falar para vocês então hoje sobre a síndrome de Turner, tá? Que é uma monossomia. Eu vou mostrar para vocês um cariótipo de uma pessoa com síndrome de Turner. Vou falar sobre a síndrome de Down. Vou falar para vocês sobre assim, a síndrome de Edwards, Patal e Klinefelter, ok? Vou compartilhar aqui com vocês agora ops, a apresentação para vocês poderem ver, tá? Bom, mutações cromossômicas, síndrome de Turner. Galera, a síndrome de Turner, ela é caracterizada, né, pela monossomia do cromossomo 21. É bom par, número 3, 4, até chegar no 23, certo? Que é o sexual. Só que aqui eu só tenho um, eu não tenho o outro, tá? Sendo assim, essa síndrome é causada, é denominada síndrome de Turner, tá? E ela é uma monossomia. A síndrome de Turner, ela é identificada, né, logo quando a criança nasce, antes mesmo da puberdade, porque existem características fenotípicas que são exclusivas da síndrome de Turner, tá? Baixa estatura, né, a criança, a pessoa não cresce muito, algumas gônadas vestigiais, tá? Os órgãos sexuais, tá? Atrofiados. Pescoço alado, é como se eles tivessem o pescoço e aqui do lado uma fita que agarrasse e prendesse, tipo, ao ombro, sabe? Então fica uma coisa meio que uma linha de lado, assim, tá? É, além disso, né, tem uma linha posterior do implante do cabelo, mais baixa, tórax largo, com mamilos amplamente espaçados uns dos outros, graves problemas renais e cardiovasculares. Então, essas pessoas também que têm síndrome de Turner, elas desenvolvem problemas nos rins e no cardiovascular, aí que seria no coração, tá? Falando em trissomia, aí é quando a gente tem
são 3 cromossomos, tá? No caso aí, em um falta, lá no Turner falta, e aqui nas trissomias a gente vai falar de cromossomos a mais, tá? Então, na síndrome de Down. A síndrome de Down é caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. Então, esse cromossomo, ele é triplicado, tá? As pessoas, normalmente, elas possuem baixa estatura, pescoço curto, é diferente de pescoço alado, tá bom? Pele redundante na nuca, baixa implantação da orelha, a boca se mantém aberta, muitas vezes mostrando a língua é, sulcada e saliente. Normalmente, as pessoas que possuem Down, normalmente elas ficam, né, fazendo assim bastante tempo, pondo a língua para fora, né? E também elas não conseguem muito com barulho, né? Então, qualquer barulhinho para eles já parece que é ensurdecedor. É um pouquinho a mais do que o normal para eles, tá? É, As mãos são curtas e, e largas, frequentemente como uma única prega palmar, né? Uma prega simiesca. Quintos dedos defletidos e amplo espaço entre o primeiro e o segundo dedo, né? Há também alterações nas propriedades cognitivas, naquelas vinculadas ao aprendizado, ou seja, a pessoa que tem Down, ela demora um pouquinho mais para se desenvolver cognitivamente, tá? Não é de um dia para o outro. Mãozinha também tem os dedinhos um pouco mais espaçados. O tempo em que a mulher demora para engravidar, os riscos, né, dela ter uma gravidez de Down, né, com uma criança com síndrome, é maior, tá? Não só como Down, como qualquer outro tipo de síndrome, devido à idade um pouco mais avançada, tá certo? A gente consegue descobrir se a criança tem um Down já na miniocintese, que é um exame que é feito, né, a retirada do líquido amniótico para fazer o cariótipo da criança, tá? Enfim, a doença aí ela é chamada assim porque foi descoberta por um médico, né, chamado John Langdon Down. A síndrome de Edwards. Ela é a trissomia do cromossomo 18, tá? Também foi descoberta por John Edwards e essas crianças elas possuem um atraso no desenvolvimento mental, tá? Crescimento e malformação grave aí no coração, certo? O crânio normalmente é alongado na região occipital, né? Aqui na parte mais traseira da cabeça. O pavilhão das orelhas apresenta poucos sulcos. A boca é pequena, com lábio leporino e o pescoço geralmente muito curto, tá? O dedo indicador é maior que os outros e é flexionado sobre o dedo médio, tá? Os pés têm plantas arqueadas e as unhas, essa síndrome de Edwards, onde a criança tem o lábio leporino, que é aquele que, né, o lábio é erguido praticamente junto ao nariz. As crianças têm a orelha mais curtinha, com pouco sul, né, poucas dobras, e também apresentam os dedos juntos aí por cima do indicador, tá? Já na síndrome de Patal, o que acontece? Essas crianças nascem normalmente com problemas de coração e surdez, tá? Deficiência mental, doenças renais, elas possuem má formação múltipla, tá? Em um tipo aí, incluindo uma alteração grave no sistema nervoso, lábio leporino e palato fundido, que seria o céu da boca, tá? Alterações oftalmológicas,
alterações morfológicas dos membros. Além disso, as orelhas deformadas, microcefalia, pescoço curto, mãos com sexto dedo e alguns dedos sobrepostos, tá? A síndrome de Patau, ela é caracterizada pela trissomia do cromossomo 13, ok? Já na síndrome de Klinefelter, 47XXY, né, que seria aí uma trissomia também, porque a pessoa apresenta um cromossomo a mais, tá? No caso aí do Klinefelter, professor, mas XXY, se você olha aqui, ó, XXY, o que que acontece? Você vê que a pessoa tem um X a mais, né? Esse X a mais vai caracterizar o quê? Caracteres sexuais femininos se desenvolvendo também junto com essa criança do sexo masculino. O menino, no caso, por ele ter o Y aqui, é o menino, tá? Ele nasce com o sexo masculino, porém o pênis e o testículo dele são pequenos, tá? Eles não desenvolvem durante a puberdade como de um menino que não possui a síndrome de Klinefelter, tá? Normalmente eles são altos e magros, com membros inferiores mais longos, parecem fisicamente normais até alcançarem a puberdade, né? Quando eles têm a redução do desenvolvimento dos testículos, tá? Eles vão permanecer aí, como fala? Atrofiados praticamente, tá? Sem desenvolvimento. Uma, desculpa, o menino que possui Klinefelter, ele não consegue se reproduzir, tá? Então ele vai ser um menino infértil, tá certo? Ele não tem, os espermatozoides não são fortes o suficiente para alcançar um ovócito. Caso ele descubra, né, isso mais próximo aí à fase da adolescência ou durante a primeira idade aí, na infância, é possível que haja um tratamento, tá? Na tentativa aí dos pais, né, tentar fazer com que óbvio que não vai sair o X dali, tá? Mas fazer com que o garoto ele consiga, se for o caso aí, se reproduzir futuramente, tá bom? Na síndrome de Down, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Quando você olha esse cariótipo, a gente sempre vai olhar os sexuais, tá? Então aqui no caso eu tô falando de um menino, porque ele apresenta cromossomo X, certo? Se fosse menina, ia aparecer somente X e X, tá? Se vocês conseguirem olhar aqui, ó, o Down, ó, Y, X. Então, às vezes, ele pode estar perguntando para vocês aí sobre alguma coisa assim, se é do sexo masculino, feminino, e vocês têm que olhar o cariótipo pela sexagem, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que vocês, né, compreenderam um pouquinho aí sobre essas mutações, essas alterações que vão acontecendo na verdade, dentro dos cromossomos, né? E essa vai ser uma atividade para vocês pesquisarem. Vou deixar para vocês pesquisarem sobre as síndromes e fazerem um resuminho aí no caderno com pelo menos uns 5 tópicos para me enviar, tá bom? Vou. E é isso, tá certo? Um abraço. Espero que vocês continuem se cuidando e até mais. Tchau, tchau.